Olá, companheiros, boa noite. Eu sou Jorge Miguel, venho da Casa Espírita Antônio de Aquino, Centro Espírita Antônio de Aquino, e que fica situado ali na Maré, mas de forma atrevida, quase que me intitularia também aqui da Casa Espírita José o Carpinteiro, porque a minha satisfação é tão grande de estar aqui e a gente acaba fazendo tantos amigos, né? Que a gente já se sente um membro. Talvez eu esteja sendo tanto quanto ousado, mas me permitam essa ousadia, porque é aquilo que meu coração me impõe nesse momento. Então, a minha origem é lá do Centro Espírita Antônio de Aquino, mas um membro honorário, digamos assim, da Casa Espírita José o Carpinteiro, na medida em que o nosso coração também aqui está. E aqui nós, mais uma vez, estamos hoje para falar do Evangelho, o estudo que se realiza aqui a cada quarta-feira à noite é para tratarmos dos temas do Evangelho, e nós estamos lá no capítulo 2, que tem início hoje, o capítulo 2, e a parte que nos cabe falar, que será objeto do nosso estudo, será, como eu disse, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, mas nós vamos tratar dos itens de 1 a 4, a vida futura e também a realeza de Jesus. E tem logo de plano, e nós vamos fazer logo menção a uma citação do Evangelho de João, que traz para a gente uma passagem já conhecida e que faz parte da caminhada do nosso irmão fraterno e médico de nossas almas, Jesus Cristo, que se deu um pouco antes dele ser levado à cruz, e foi um momento em que ele dialoga com Pilatos, e ele foi levado, conduzido à presença de Pilatos, até para oferecer uma defesa daquilo que era imputado a ele, e ele naquela mansuetude, ele naquela sutileza, trava um diálogo ali bastante curto, mas de muita importância para nós. E está lá no Evangelho de João, e diz assim: Pilatos, tornando a entrar no palácio, e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo, tu és rei? Jesus responde: Tu dizes, sou rei. Nasci e vi a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. E esse pequeno diálogo está lá anotado no Evangelho de João, no capítulo 8, nos versículos 33, 36 e 37. E é sobre ele que nós vamos comentar um pouco hoje, e mais também o que segue, que trata da realeza de Jesus. Nós vamos falar da vida futura, porque quando Jesus faz essa abordagem, Pilatos o indaga, né? O interroga, porque vocês sabem bem que muito antes da chegada de Jesus, era proclamada a vinda de um rei. O povo judeu naquele momento era um povo escravizado, e tudo de esperança que se tinha a respeito de libertação daquele povo também era tido por conta da vinda de um Salvador, da vinda daquele verdadeiro rei, daquele que traria esclarecimento, mas, acima de tudo, traria liberdade. E todo o tempo se falava nesse Salvador. Todo o tempo se falava nesse rei. E o que se esperava, na verdade, era um rei combativo. Era aquele rei que viria para pôr fim a todo aquele sofrimento, para pôr fim a tudo aquilo que era vivenciado por aquele povo escravizado. E aqueles que detinham o poder na época também tinham isso como certo e tomou lá algumas providências, desde aquele episódio
em que as crianças, os meninos, lembram que os meninos, até certa idade, foram tirados de suas casas, foram mortos, sacrificados, porque se acreditava que naquele momento ele já estaria entre o povo e teria lá certa idade. Então foi um ato governamental que todos os meninos daquela idade ou naquela faixa etária fossem sacrificados exatamente para que não tivesse a oportunidade do crescimento, do desenvolvimento e se tornar um rei. Muito bem. Ali já se tinha uma providência do poder da época, com vistas a não permitir que esse rei viesse a crescer, desenvolver-se e exercer o seu reinado diante do povo. Quando Jesus é levado à presença de Pilatos, ali já um homem, ali já com uma certa penetração diante do povo, e ali já reconhecido como o Salvador, se tinha essa exata noção de que ele era esse rei. Mas vejam só que coisa interessante. Quando Jesus chega e quando ele começa o seu ministério, né, que segundo relatos é a partir dos 30 anos, isso se deu dos 30 aos 33 anos, ao momento em que ele é crucificado, ele em nenhum momento pregou a violência. Aquele reinado dele era um outro tipo de reinado. O poder dele era um outro tipo de poder. E a todo momento, o que se fazia através das palavras, do conhecimento dele, de tudo aquilo que ele detinha de poderio, verdadeiro poderio, mas um outro tipo de poderio, era de esclarecimento, era de informação. Era para que fosse levado aquele povo exatamente o conhecimento da verdade. Lógico que naquele momento era muito difícil fazer isso, né? Muito difícil fazer isso. Jesus, inclusive, era muito habilidoso, porque ele foi precedido por Moisés, que tinha um outro tipo de atitude, porque era necessário. O povo era um povo muito rude, era um povo muito mais ignorante, mas Moisés planta lá a sementinha. E quando Jesus veio, aquela semente já estava plantada. Ele já não pega um povo tão rude assim, mas ainda muito rude. Imaginem vocês que nós estamos falando de há 2000 anos atrás, nessa rudeza do povo, e hoje ainda nós somos esse povo que ainda conserva, logicamente que não como naquele momento, mas ainda conservamos essa precariedade de entendimento, inclusive, naquilo que é de pregação de Jesus. Então vejam que tarefa árdua e hercúlea de Jesus naquele momento. E falar de vida futura naquela condição não era fácil. E falar para Pilatos que ele de fato tinha e detinha um poder, mas não aquele poder que era proclamado, era muito difícil. Até para Pilatos, que era um homem instruído. Até para Pilatos, que era um governante. Mas era muito difícil. E ele leva para Pilatos o seguinte: olha, tu dizes sou rei, mas se eu fosse esse rei da forma como você está dizendo, eu não estaria aqui sendo indagado, sendo inquirido dessa maneira. O meu povo teria me libertado. Ele não permitiria que acontecesse dessa forma como as coisas estão acontecendo. Então, tu dizes sou rei, mas o meu reino, e eu o tenho, não é deste mundo. Opa! Para ele foi muito difícil entender isso. Como ainda é para nós difícil entender que esse reino que Jesus fala para nós que é real, que é existente, que é inquestionável, é a vida futura. Ou seja, a vida espiritual, a verdadeira vida, aquela vida que não cessa, aquela vida que se renova e se renova sempre.
E para nós ainda, mesmo para nós espíritas, hein? Vejam só como as coisas não são tão fáceis assim. Porque o plano espiritual, para nós hoje, já não é mais nenhum tipo de mistério. A existência dos espíritos não é mais questionável. A perpetuidade da vida, para nós, já também não merece qualquer tipo de menosprezo. Mas ainda assim, nós temos um pezinho atrás em relação a algumas coisas. Não fora dessa forma, não temeríamos a morte. A vida continua, a nossa verdadeira morada é o plano espiritual. Nós vamos simplesmente nos despir desse corpo de carne, vamos continuar na nossa caminhada rumo à luz, rumo ao progresso, rumo à perfeição. E por que temer a morte? Essa que nós sabemos que tão somente existe por parte e por força de um fenômeno que é dado para todos aqueles que vestem o corpo de carne. É um fenômeno, como tantos outros que a gente vê acontecendo, mas a gente não se dá conta ainda, né, que isso é um fenômeno, que todos nós passaremos por isso, porque vejam só que coisa interessante. A todo momento a gente sabe que nasceu alguém e que morreu alguém. Quando sabemos que nasceu alguém, ficamos felizes, né? Somos tomados de felicidade. Mas quando sabemos que morreu alguém, né? Somos tomados aí, no mínimo, de um sentimento que nos provoca essa tristeza que vocês referiram. Mas não deveria ser dessa forma, porque esse processo não é um processo normal. Nós não estamos aqui na casa espírita, não sabemos que a vida continua, não sabemos que tudo vai seguir o seu rumo e que daqui a pouco, muito provavelmente, estaremos aqui de volta. Se não aqui nesse planeta, mas um outro, com características semelhantes a esse, porque nós estamos naquele processo ainda de evolução e somos ainda espíritos imperfeitos que vivemos esse processo de provas e expiações, que é a característica desse planeta e de tantos outros que guardam semelhança com ele. E se nós não estivermos aqui, vamos estar num outro planeta com essas características. Mas vamos estar certamente lá. Mais uma vez com o corpo de carne. E essa vida espiritual, que é aquela que está mediando esse momento e o momento do meu retorno, é a minha verdadeira casa, é a minha verdadeira morada. Lá espíritos habitam, mas não de uma forma tortuosa como vivenciamos aqui, justamente pelo momento, pela nossa condição de espíritos imperfeitos. Só por isso. Vai chegar um momento que nós não vamos mais ter a necessidade de vestirmos esse corpo de carne e vamos vivenciar muito mais a condição de espíritos desencarnados. Isso que ainda nos apavora nesse momento. Mas Jesus já trouxe para a gente, desde aquele momento, desde aquela época, que a vida futura é aquela vida verdadeira e aquela vida que não traz, evidentemente que dependendo do nosso momento também espiritual, não traz nenhum tipo de singularidade com esse momento que nós vivenciamos aqui, porque não é fácil encarnar num planeta com as características que tem o nosso, e nem nós com as características que ainda possuímos. Em que é necessário estarmos aqui vivenciando essa situação de muita tristeza, de muita dor, de muito apartamento daquilo que é propício a estarmos sempre felizes. Estamos apartados disso. Mas ainda assim, estamos aqui apegados a uma situação que, mesmo nos trazendo muito sofrimento, ainda faz parte do nosso querer. Meio contraditório, né? A gente... Olha,
Ninguém quer ir, alguns não querem ficar, eu não sei bem o que a gente quer. O fato é que a gente quer estar numa condição melhor que nós estamos agora. E é essa condição, exatamente essa condição, que Jesus acena para nós, vem acenando para nós durante todo esse tempo, dizendo assim: olha, existe um lugar melhor, existe uma condição melhor. E todos vocês, sem distinção, estão aptos a essa conquista. Só que, para isso, nós precisamos ainda nos desvencilhar de algumas coisas e galgar alguns degraus para estarmos diante desse merecimento. Então, quando Jesus fala para nós, quando Jesus acena para nós dessa possibilidade, ele também fala o seguinte: olha, esse lugar melhor, essa condição melhor, nesse espaço em que as coisas são melhores, por uma série de motivos, tem algumas exigências para que seja adentrado. Então, se nós nos atentarmos para aquilo que podemos fazer verdadeiramente para estarmos nesses lugares, todos nós estaremos aptos. Todos nós bateremos na porta e entraremos, sem distinção. Mas é necessário que a gente estude a lição, que a gente exercite, que a gente esteja qualificado para estarmos lá. É por isso que Jesus disse para Pilatos o seguinte: olha, o meu reino não é desse mundo, mas esse reino existe. Só que quando ele fala o meu reino, ele está falando assim, ó, o nosso reino. Porque todos nós estamos aptos a conquistar esse espaço e esse local. Mas é preciso primeiro entender não só que esse reino existe, mas como também é possível de ser adentrado por nós. E naquele momento, o povo não entendia. A forma como Jesus falava necessitava ainda de muita aplicação para que tudo isso se tornasse possível. E viável também. E viável. Porque senão, como Pilatos, muitos falavam assim: mas que reino é esse? Ele está falando de um reino que ele diz que não é deste mundo. Eu só conheço este mundo. Que lugar é esse? Que condições são essas? Onde tudo é melhor, onde tudo funciona bem, onde tudo é prosperidade, alegria e felicidade. Que reino é esse? E aí a gente precisa entender e andarmos de braços dados com Jesus para que de forma clara e precisa a gente tenha essa compreensão. Porque é assim, esse reino é aquele que eu preciso me despir desse corpo de carne para poder adentrar nele, que é o mundo espiritual. Aí já, de cá, eu já fico com as minhas reservas. Gente, mas eu vou ter que morrer, é isso? Peraí, calma. De que morte você está falando? De que morte você está falando? A morte do corpo físico? Porque vocês sabem que nós somos 2 em 1, né? Vamos fazer aqui um apanhado rápido. Na verdade, somos mais de 2 em 1, somos 3, mas vamos deixar o perispírito aqui um pouquinho de lado, não menosprezando ele, mas só um pouquinho para a gente entender. Eu sou esse corpo e sou um espírito que habita esse corpo. Tudo isso que acontece em função de sentimentos, de raciocínio, de inteligência, tudo é do espírito. Esse corpo é tão somente uma ferramenta do espírito. Quando essa ferramenta não serve mais, o espírito vai caminhar na direção de outra ferramenta. Ele vai buscar outra ferramenta. Até quando for preciso, ele se valer dessa ferramenta. Quando chegar o momento em que ele não precisa mais de ferramenta física, ele vai viver a vida espiritual tão somente. Mas para isso, a gente precisa entender. Para isso, a gente precisa olhar com esse olhar de Jesus e acreditar em Jesus. Porque vejam só que coisa interessante. Não existe, em nenhum momento
da passagem de Jesus entre nós, não existe, em nenhuma condição, nada que Jesus tenha dito para a gente que não fosse possível e verdadeiro. Ninguém tem, até hoje, nenhum senão em relação àquilo que ele disse sobre ser verdadeiro ou não. Tudo que Jesus disse para a gente foi verdadeiro e real. Tudo. Algumas coisas estamos começando a entender agora. Algumas coisas foram ocultadas até de nós por aqueles que já detinham uma capacidade maior de entendimento, por uma questão de conveniência, não vamos nem entrar nesse aspecto, né? Mas aqueles que já detinham a condição se negaram por um motivo ou outro para fazer chegar a todos essa condição de entendimento das palavras de Jesus. E por conta disso, hoje nós ainda estamos meio que tropeçando sobre esses entendimentos, mas já conseguimos entender. Aquelas parábolas que eram ditas por Jesus daquela forma, era justamente para que nós, primeiro, não nos deslumbrássemos. Quer dizer que eu posso tudo igual Jesus? Quer dizer que eu vou fazer as mesmas coisas que Jesus faz? Quer dizer que eu já sou tão poderoso quanto Jesus? Imaginem o poder sem o entendimento. Vocês sabem muito bem o que isso pode provocar, né? Poder sem entendimento, poder sem razão, poder sem o raciocínio, provoca ditatorialismo, provoca maus tratos, provoca o exercício da vaidade extremada e acaba fazendo daquele que detém um poder aquele ser quase que insuportável, né? Então, por conta disso, primeiro vamos entender para depois exercitar o poder que temos. Porque Jesus disse para nós o seguinte: vós sois deuses, todos vós. Tudo isso que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Olha só. Opa, quer dizer que eu também posso fazer as mesmas coisas que Jesus? Ih, rapaz, espera aí. Jesus curava, Jesus andava sobre as águas, Jesus tinha poderes inimagináveis, porque nem todos os poderes de Jesus nós conhecemos, não, ainda hoje. Imaginem se naquele momento eu compro a ideia de que eu posso fazer tudo que Jesus faz ou fazia e muito mais, sem o entendimento, sem a razão. Hoje, para vocês terem uma ideia, quando nós somos guindados, somos alçados a uma condição de poder, como é que nós nos comportamos, gente? Não é fácil ter poder. Não é fácil. Você ter poder sem a razão, sem o discernimento, sem entender que todos somos iguais, e sem entender que esse poder me foi concedido exatamente para que eu torne a vida de todos mais fácil, porque assim, eu represento vocês. Então, a ideia é que eu faça o melhor por vocês. Mas imaginem se eu represento vocês e só penso em mim. Fulano, pega lá um copo de água para mim. Fulano, abre a janela aqui. Fulano, faz isso. Fulano faz aquilo. Mas peraí, ô Jorge, você não pode pegar a água está aqui, ó, do teu lado. A janela está ali, não dá para você ir lá. Dá, mas eu quero que você faça. Você está aqui para me servir, porque eu detenho o poder. Entenderam? Quando eu não entendo essa relação de igualdade, como as coisas podem funcionar, eu não estou dizendo como funcionam, não. Como podem funcionar. E ainda nós somos tomados daquilo que não nos propicia nos enxergarmos como iguais, como irmãos. Não fazemos isso ainda. O que nós fazemos é exatamente um processo de, não de escravização, mas de fazer com que os outros se sintam, de certa forma, inferiorizados, para que essa minha predominância
tenha sempre lugar. Ou tenha lugar. Né? É muito comum que eu vou falar aqui, a gente ouve repetir-se muito. Mas quando a gente chega na fila do supermercado e tem alguém lá na frente conhecido, o que a gente quer, gente? Quando a gente chega lá na fila do banco, o que a gente quer? Nós estamos falando de coisas banais, hein? De coisas banais, hein? Imaginem, dentro de um contexto maior, que eu tenho uma representatividade maior e posso falar por vocês ou por quem quer que seja. Pilatos fez isso. Esse homem não fez nada. Por que vocês querem levá-lo a uma condição de sanção? Por que penalizado? Ele não fez nada. Nada que se possa dar importância, mas os poderosos da época se sentiam ameaçados. E Pilatos, por uma conveniência política, porque ele não queria bater de frente com aqueles que tinham uma representatividade religiosa, que tinha representatividade diante do povo, o que ele faz? Ele lava as mãos quando ele detinha o poder, mas por conveniência, ele lava as mãos e fala, então vocês façam o que vocês quiserem. Até porque quem está fazendo não sou eu, não. Quem está fazendo são vocês. Então façam o que vocês quiserem. E Jesus é levado à cruz. Ele podia ter feito? Podia. Mas aquele entendimento dele, de momento, em que se veria desprestigiado ou minorizado no seu poder, tudo isso passa pela cabeça dele. E enquanto nós ainda somos tomados dessa falta de raciocínio, dessa falta de razão, nós ainda continuamos levando Cristo à cruz. De diversas formas. Continuamos levando o companheiro à cruz. E quando ele fala aqui, dessa vida futura, ele está falando dessa conquista, não nessa condição que temos agora, porque mesmo nesse momento em que nós chegarmos lá e se deixássemos o corpo de carne agora, e se chegássemos nessa condição no plano espiritual, nós iríamos como estamos. Então ele fala da vida futura. Ele está falando de uma vida que pode ser melhor no futuro, porque o lugar é próprio para isso. O lugar é propício para isso. Mas no futuro. Não que o lugar não exista, só que eu não tenho ainda condições, eu não tenho os pré-requisitos necessários para viver lá dessa forma como Jesus disse que pode ser vivido. Então essa vida futura que está disponibilizada para a gente é essa vida que exige ainda de nossa parte melhoramentos, entendimentos de tudo aquilo que o Cristo nos deixou, para que a gente entenda, e não só entenda, né? Exercite. Porque na medida em que eu sei que existe uma condição melhor, num lugar melhor, e que eu preciso me habilitar para isso, gente, mãos à obra. Mãos à obra. Vamos lá, porque é muito fácil. Todo dia de manhã, e é o sentimento que me toma também, quando eu ligo a televisão lá bem cedinho para ver como está o Rio de Janeiro, aí eu boto lá no Fachel, um monte de notícias que me causam, né? As minhas emoções ficam... Houve um momento até que eu dei um tempo, eu parei de ver, porque estava provocando em mim algum tipo de movimentação interior que não estava sendo benéfica. Não me estava sendo benéfica. Agora eu retornei. Mas eu tive que me trabalhar. Porque quando eu via alguma coisa, não que eu esteja de todo trabalhado não, tá, gente? Esteja tão melhor assim. Mas eu acho que eu devo ter encontrado lá algum método, alguma coisa. Porque quando eu via algum companheiro... Porque não é fácil, gente, você ligar a televisão e ver lá um companheiro, durante a madrugada, pulando a grade para pegar uma bicicleta. Desparafusando um portão para roubar o portão. Roubando a tampa de um bueiro. Não é fácil você ver isso. E o sentimento que te toma também não é um sentimento de compreensão. Não é esse sentimento de piedade.
Eu não sei da história do companheiro, mas também nem quero saber. O que eu quero é puni-lo. O que eu quero é puni-lo. E puni-lo da minha forma, tá? Da forma como eu entendo certo. Então, essa movimentação de emoções e de sentimentos não está sendo benéfica para mim. E aí, durante um tempo, eu parei de ver. Mas olha só, vamos retomar. Na verdade, esse tipo de coisa, essa movimentação, esses sentimentos, são aqueles provocados pela minha imperfeição. Não vamos aqui julgar se o companheiro está certo ou errado. Não é isso. Mas aquele tipo de notícia eu não gostaria de estar vendo pela manhã todo dia. Se repetindo, se repetindo, se repetindo. É o que a gente vê. Né? E a gente fica com movimentações diferentes. Mas o Cristo, ele atendeu a todos, ele conversou com todos, ele se predispôs para todos. Em nenhum momento, pelo menos que eu saiba, ele perguntou: tu está nessa condição por quê? Você está doente por quê? Você foi preso por quê? Você está esmolando por quê? Você perdeu tudo por quê? Não. Ele não perguntou isso para ninguém. O que ele fazia era levar amparo, socorro, levar aquilo que o melhor do sentimento dele já disponibilizava. É por isso que esse companheiro fala dessa vida futura como um lugar melhor. Sabe por quê? Porque ele não alimenta essas sensações que o Jorge alimenta. Sem querer saber de nada, eu já quero julgar, condenar e eu mesmo já estabeleço a pena. Né? Eu já faço isso. É por isso que essa vida que está afeta para todos nós, que é a vida futura, que é a vida em que nós não estaremos mais ostentando essa condição carnal, é a vida que existe, que é disponibilizada para nós, mas que eu ainda não estou pronto para ela. Vocês sabem o que isso acarreta? Olha só que coisa interessante. Isso acarreta o medo da morte. Isso acarreta o medo da morte. Eu sei que existe esse lugar, eu sei que esse lugar é melhor, que eu vou viver melhor, mas também sei que eu não estou apto para estar lá dessa forma como Jesus disse que é a vida futura, que é boa para todo mundo. Né? Eu estou aqui me preparando, nós estamos nos preparando. Mas exatamente por conta disso, de eu ser sabedor, mas ainda não me achar pronto, eu quero ficar aqui. Eu não quero deixar esse corpo de carne. Aqui é o lugar que está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Né? Veja só que coisa interessante. Quando, na verdade, se eu sei que se eu estou aqui no sol e eu sei que ali tem uma sombra, gente, se tem lá uma aguinha gelada, um mate-leão, eu quero ir para lá. Ou deveria ser a ordem natural das coisas, eu querer ir para lá. Né? Porque eu estou aqui no sol, Rio de Janeiro, 40 graus. E eu estou no sol, gente, sem um bonezinho. Estou aqui no sol. E lá tem uma sombrinha, água gelada e tudo mais. Só que lá, quando eu chegar lá, eles vão falar assim: poxa, mas você está com a tua senha aí? Deixa eu dar uma olhadinha na tua senha e tal. Poxa, eu nem sabia que tinha que pegar a senha. Olha só, eu não sabia que tinha que pegar a senha. Eu sei que tinha que pegar a senha. Eu estou aqui com a minha carteira de identidade. Não, não. Para eu entender a vida futura e para eu me habilitar a ela, eu tenho que fazer aquilo que é necessário para que eu esteja numa condição que me permita estar lá da melhor forma possível. A vida futura, essa vida que o Cristo diz, esse exercício do poder sem arrogância, sem violência, sem truculência, com compaixão, amorosidade, esse é o reino que Jesus se referiu.
E esse reino dele, que não é desse mundo, que continua não sendo desse mundo, é esse reino que ele fala assim: vem para cá, ó, vem comigo. Os espaços lá não estão esgotados, não, ainda tem cadeira aberta para ser preenchida, para sentar. Vem comigo. E a gente precisa entender isso. Mas a gente precisa entender também dessa realeza de Jesus. Porque Jesus era rei. Vocês acham que Jesus era rei? Porque é assim, olha só, vou repetir. Para nós, o poder de Jesus estava na comunicabilidade dele e também nas realizações dele. Só que ele falou assim: tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Ele está dizendo para mim que eu sou rei também? Só que eu ainda não fui coroado. É só isso. Eu ainda não fui coroado. Porque se ele fala que eu sou igual a ele, que eu posso fazer tudo o que ele fez e muito mais, primeiro que ele se coloca numa condição de humildade, né? Porque ele fala assim, ó, eu não sou o suprassumo, não. Sou eu que posso fazer esse máximo aqui, porque eu sou filho de Deus. O filho primogênito de Deus, aqui no nosso planeta. Ele é o filho primogênito de Deus, né? E há até uma confusão em relação a isso, porque muitos pensam que só Jesus era filho de Deus. Não, todos nós somos filhos de Jesus, de Deus. Só que ele foi o primeiro aqui, então ele é o filho primogênito. É como eu, se tiver 4, 5 filhos, eu tenho lá o primeiro, né? O primogênito. Então, mas ele fala o seguinte: somos irmãos, todos somos filhos de Deus. E se eu faço aquilo que você pode fazer também, existe uma ordem, mas nós somos iguais. Essa realeza de Jesus era tão somente por conta daquilo que naquele momento ele já realizava. Mas interessante, ele chama a atenção de todos nós para que essa realeza possa ser exercitada por todos nós. Por todos nós, mas nós ainda somos vacilantes. A nossa fé é vacilante, nós não cremos nisso. E por isso nós nos distanciamos de Jesus, né? Porque tem muitas coisas que a gente fala, não, isso aí só Jesus. Não, isso aí é para Jesus, você deixa para Jesus. Só que todos nós queremos ser amigos de Jesus. Todos nós queremos intimidade com Jesus, porque, gente, ser amigo de Jesus é o máximo, né? Ter um amigo com tantas possibilidades como ele, por muito menos a gente fala assim, chama o fulano lá e fala que o Jorge está aqui fora para ele vir me pegar. A lotação está esgotada. Gente abessa ainda querendo entrar. Mas eu lembro que tem um amigo que tem um determinado poder e eu falo para o camarada que está lá na porta, chama o fulano lá e fala que o Jorge está aqui fora. Olha só. Isso não é nada, né? Mas ainda assim eu me valho disso. Falo, ó, fala que o Jorge está aqui fora, porque eu sei que esse amigo tem condição de resolver a minha situação. Agora imaginem ser amigos de Jesus, gente. Imaginem isso. E ele saber que eu sou amigo dele, porque ainda tem isso, né? Não basta só eu dizer que sou amigo dele. Ele saber que eu sou amigo dele e ele ser meu amigo. Imaginem isso, gente. Imaginem isso. Ser amigo do rei. E há quem diga que melhor que ser rei é ser amigo do rei, né? Porque amigo do rei não tem responsabilidade que o rei tem. A gente só é amigo dele e aí ele propicia tudo pra gente, está tudo certo, né? E ele que deu o jeito dele lá de fazer as coisas certinho, que eu sou amigo dele, e a partir daí eu posso tudo também. Mas ser amigo do rei, desse que pode tudo, mas que disse para mim também que eu também posso tudo, desde que eu esteja pronto e habilitado para isso. Olha o que diz o Evangelho aqui. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem. Mas sobre a terra ele não terá também um reino. Ou seja, aqui na terra ele nenhum poder é dado a ele, ele não tem um reino aqui também. O título de rei
nem sempre implica o exercício de um poder passageiro, porque esse tipo de reinado é aquele que vem e passa, né? Ele é dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias qualquer, que domina seu século, influencia no progresso da humanidade. Então é assim, vamos imaginar o seguinte: rei da música. A gente, muito tempo, colocou aqui que Roberto Carlos é o rei da música brasileira. Ele é o rei da música enquanto ele está entre nós. Daqui um pouco, vai aparecer outro rei. E depois, o outro rei. E depois, o outro rei. Mas vamos imaginar que esse título seja dado àquele que, de fato, tem esse merecimento e ostenta essa condição. Ele jamais vai perder esse título. Esse reinado dele vai ser um reinado eterno. E é desse reinado que nós estamos falando. Dessa realeza que nós estamos falando. Não essa realeza passageira. Não estamos falando dessa realeza que tem tempo, que tem marco inicial e um termo final. Não, não estamos falando disso. Nós estamos falando dessa realeza perpétua. Dessa que chega e que em todos os tempos essa realeza será lembrada, porque de fato é uma realeza. De fato, ela vai se perpetuar. E aí o Evangelho continua dizendo assim, ó, é neste sentido que se diz o rei, o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes uma preponderância maior do que aquela que conduz a coroa. Ela é imorredora, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela sempre é bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra, muitas vezes, é amaldiçoada. Porque se esse rei é um rei mau, é um rei cruel, ele fica conhecido, como muitos ficaram na história, pela sua crueldade. Eles ficaram conhecidos por conta daquilo que fizeram contrários à lei. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos? Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E o companheiro atesta isso para a gente, mas também ele diz para todos nós que nós somos deuses, que nós temos um reinado e que nós, diante das práticas e posturas adequadas e corretas, também vamos conquistar esse reino e esse espaço. Nós vamos fazer isso, depende de nós. Mas estamos ainda num processo de evolução, de caminhada. E também não fiquem tristes, né? Nem desanimados, porque nós ainda não conseguimos fazer aquilo que Jesus fazia. Nós estamos no processo. O companheiro chega aqui com a autoridade moral de um rei, de um governador, de uma autoridade. Ele, um espírito altamente elevado, já possuía tudo que era necessário para nos trazer essa governança amorosa, para nos trazer verdadeiramente o sentido do amor, para nos disponibilizar o entendimento e práticas correlatas a tudo aquilo que nós queremos e podemos realizar. E é por isso que nós estamos aqui falando de Jesus, é por isso que nós estamos diante do Evangelho de Jesus, e é por isso que nós nos disponibilizamos ao entendimento de tudo aquilo que foi dito pelo companheiro naquela ocasião e que ainda hoje não é tão fácil assim de se entender por força da gente ainda estar muito impregnado de sentimentos menores e inferiores. Mas isso está se dissipando, isso está ficando para trás. E nós vamos aproveitar esse aqui, ainda falta aqui alguns minutinhos. Estamos falando tanto de Jesus, né? Vocês estão atentos que daqui a um mês é o quê? Natal. Natal se comemora o quê? Nascimento. Esse Natal
que nós estamos nos referindo, natalidade é vida, né? É nascimento. Mas esse Natal em especial que nós estamos nos referindo, essa natalidade, é o nascimento do Cristo, nosso Cristo, Cristo de Deus, dia 25. Não se sabe de dezembro. Não se sabe ao certo se essa data é correta ou não. Uns dizem que não, outros dizem que sim, não importa. O que importa é que nossos corações, os nossos melhores sentimentos estão prontos, mais uma vez, para comemorar essa data. Seja 24, 25, 23, 19, não importa. Estamos prontos para comemorar essa data festiva. E, de fato, é uma data festiva. E aí, diante disso aí que o mês de dezembro traz para a gente, nós temos uma outra situação a ser observada. É aniversário do Cristo. E aniversariante gosta de quê, gente? De ganhar o quê? Aniversariante gosta de ganhar presente. Muito bem lembrado. E vocês acham que o Cristo quer o quê? Vocês podem falar, vocês não vão sair aqui na nossa transmissão, mas eu vou falar diante do que vocês me disserem e eu vou reportar. Vocês acham que o Cristo gostaria de ganhar o quê, gente? Um cinto, um anel, um tênis? Como é que é? Vocês acham que ele gostaria de ganhar o quê? Amor? Gostaria de ganhar nós todos. Nosso melhoramento. Então vejam só, desde aquele momento, de 2000 anos e tal atrás, nós estamos falando aqui de Jesus e de tudo aquilo que ele deixou para nós, né? De tudo aquilo que ele nos convidou a perceber e exercitar. E é certo que nesse momento, o nosso companheiro não quer ganhar um sapato, não quer ganhar uma calça de couro, não quer, até porque ele não teria como usar, né? Uma televisão de 55 polegadas, né? Já tem até maior agora, né? Já tem maior. 80, né? Então. Mas, certamente que ele não gostaria de ganhar um presente dessa natureza. Mas, como a nossa companheira bem ressaltou, esse nosso melhoramento, que é aquilo que ele vem nos convidando, justamente por força do exercício da vida futura, da melhor condição, dentro desse esplendor que nós vamos sim termos a oportunidade de desfrutar, se não agora, mas daqui a algum tempo. É esse melhoramento nosso, é essa forma de viver, é essas não notícias que eu me referi lá do Jornal da Manhã, que ele nos convida a presenteá-lo. Porque tudo isso, gente, é exercício do amor. Tudo que o amor propõe foi o que o Cristo trouxe para a gente. E vejam como o companheiro é generoso. Porque, na verdade, quando nós nos propomos a dar esse presente para ele, quem é o maior presenteado, gente? Nós. Vejam esse sentimento e o exercício do sentimento, o que pode acarretar. Nós ainda temos uma falsa ideia, uma falsa concepção, que é preferível receber do que dar. Nós ainda estamos diante disso. Nós somos muito materializados, ainda somos muito propensos ao recebimento. Mas vejam só, vamos fazer um exercício aqui, uma análise simples. Em condições normais, quem dá é porque pode dar. E quem recebe é porque precisa. Evidente que diante dessa análise é muito melhor dar do que receber. Vejam só. É melhor dar, não com soberba. Não estamos falando aqui de soberba, não. Nós estamos fazendo um exercício dos nossos raciocínios, tá? Das nossas inteligências, exatamente. Então, em condições normais, gente, dar sempre é muito melhor do que receber. Volto a repetir, deixando a soberba de lado. Porque dá quem pode dar e recebe quem precisa. Vejam que nesse momento nós ostentamos as duas condições. Precisamos muito receber, mas também já podemos dar. Mas se alguém chega na nossa casa,
no nosso aniversário, porque é assim, no nosso aniversário, o companheiro liga pra gente. Agora manda um zap, manda uma mensagem, né? Lembrando do aniversário. Mas eu vou receber algumas pessoas em casa, fazer alguma coisinha lá, e estou esperando o companheiro, que já mandou a mensagem. E o companheiro vai, porque se ele não for, eu fico chateado, né? E o companheiro vai. Só que quando o companheiro chega lá, eu fico feliz de vê-lo, mas olho logo para onde? Para a mãozinha dele, para ver se tem um pacotinho, se tem um embrulhinho e tudo mais. E se ele não traz esse embrulhinho, eu não. Olha só, ele me ligou, ele veio, mas ele não trouxe o embrulhinho, porque na verdade eu não tinha nem que olhar para a mão para ver se tem um embrulhinho, gente. Não é isso? O companheiro já chegou para me dar um abraço. Ele já chegou para trocar uma energia. E, na verdade, quando eu vejo o companheiro, o meu grau de contentamento, por força dessa lembrança, por força daquilo que ele vem trazendo para mim, aquilo já deveria ser mais que suficiente. Mas, ainda assim, eu vou olhar lá para ver se ele tem um negocinho lá e tal, né? Sabem por quê? Porque nós ainda estamos tomados do receber. Eu estou desprezando que ele está indo lá para fazer uma entrega. Ele está entregando o sentimento dele. Ele está entregando o que ele tem de melhor, que é a consideração, que é o afeto, que é o bem-querer. E por conta disso, eu não tinha que estar olhando para nada, para ver se tem embrulhinho, para ver se tem bolsinha, nada disso, gente. Nada disso. E a gente ainda precisa desse desprendimento para deixar esse tipo de coisa pelo caminho. Porque, assim, como eu disse para vocês, não fiquem tristes, não. Porque nós já entendemos isso. Ou começamos a entender. Mas daí a prática, daí a deixar esse homem velho que habita em nós para trás, não é fácil. Não é rápido assim, não é instantâneo. Né? A gente sabe, mas a gente ainda sente. Gostaríamos que fosse diferente, mas ainda sentimos. Quando as coisas não acontecem ao nosso feitio, não acontece da forma como nós queremos e planejamos. E esse tipo de coisa é que ainda faz com que nós estejamos aqui, porque ainda estamos materializados, não estamos prontos ainda para irmos para esse lugar e usufruir, gozar dessa vida futura. Vamos para lá, porque é a nossa verdadeira morada, mas vamos voltar. E vamos voltar quantas vezes forem necessárias, porque a gente evolui na carne. É aqui que a gente está evoluindo. Não que a gente não evolua no plano espiritual também, evoluímos. Mas o exercício dessa evolução é aqui. E a gente tem que se dar conta disso para olhar para todos os outros como irmãos, como Cristo fez conosco. Sem julgamento, sem interpretações, sem sancionar ninguém a nada. Vamos vivenciar isso. E vamos vivenciar esse Natal. Vocês sabem por quê? Porque nesse momento, não é que o Cristo esteja presente conosco, porque ele está sempre presente. Mas vocês sabem muito bem que o pensamento é criador. Né? E ele materializa mesmo e potencializa mesmo. E quando nós fazemos essa é como uma vibração, como é a energia, essa conexão, ele fica mais perto, ele fica mais próximo. E nesse mês de dezembro, ele fica mais próximo de nós aqui na Terra mesmo. Só que quando Cristo vem, gente, ele não vem sozinho, não. Ele vem com essa falange toda que acompanha ele. Esses amigos, esses companheiros que estão junto a ele, vem todo mundo. E é por conta disso, inclusive, vocês já perceberam como o mês de dezembro é um mês diferente? É um mês diferente. Ficamos mais emotivos, ficamos mais sensíveis, ficamos mais cordatos, ficamos
mais afetos às belezas que, inclusive, são disponibilizadas para a gente todos os dias. Mas nós ficamos mais, né? Muito mais. A gente ouve uma musiquinha e já começa a chorar. Música de Natal, né? A gente ouve a musiquinha de Natal, gente, já somos tocados, sabe por quê? Estamos mais sensibilizados. Sabe por que estamos mais sensibilizados? É o Cristo com essa falange. Queremos arrumar a casa, queremos botar roupa de cama nova, queremos botar cortina, queremos comprar uma coisa ou outra, queremos arrumar tudo. Tudo fica mais belo no Natal, mais luzes, mais lâmpadas acesas, mais luminosidade, em todos os sentidos, hein? Em todos os sentidos. Não percamos a oportunidade de vivenciar esse mês de dezembro. Arrumem a árvore de Natal, se arrumem interiormente, se preparem e vibrem e captem a vibração do Natal. Mas existe um outro aspecto também que tem que ser muito considerado. Isso tudo só acontece por força dessa conexão que pode acontecer durante todo o ano. Nós, via de regra, estabelecemos de uma forma mais contundente, né? No mês de dezembro. Mas o que impede a gente de fazer janeiro, fevereiro, março, abril? O que impede? Ainda vou falar uma coisa para vocês. Não entendo por que só fazem rabanada em dezembro. Eu adoro rabanada, gente. Por que só... Né? Restaurante na Taquara, o ano todo. Restaurante na Taquara o ano inteiro. Já sacaram. Né? Porque é bom, né? Mas não é só rabanada, não. Eu falei rabanada porque eu adoro rabanada. Mas tem coisas que só aparecem no mês de dezembro lá. Tradição, né? De qualquer maneira, tudo aquilo que envolve a tradição de Natal é possível ser realizado durante todo o ano. Não tem aquela musiquinha? Depende de nós, né? Depende de nós, gente. Depende de nós. E se depende de nós, não vamos perder tempo. Vamos à obra. Vamos enfeitar de luzes. Vamos clarear, vamos deixar tudo bonito. Vamos recebê-lo, porque esse aniversariante não é que nós estejamos minorizando os outros, mas esse aniversariante é um aniversariante de honra. De honra. Vamos recebê-lo da melhor forma possível. Ele já nos recebeu da melhor forma possível. Agora nós vamos retribuir e recebê-lo da melhor forma possível. Que vocês tenham um ótimo Natal, que esse final de ano seja comemorativo, que nós estejamos sempre propensos a receber o Cristo, mas receber a todos de uma forma geral, muitas luzes, muitos enfeites. Rabanada nem tanto assim, porque é gostosa, mas vamos devagar, mas extrapolem na alegria, extrapolem no bom recebimento, extrapolem no amor. Não há nenhum tipo de restrição nem prejuízo para essa receita. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Esse ano nós não nos veremos mais e, por conta disso, um ótimo Natal, uma passagem de ano maravilhosa para vocês e que ano que vem a gente esteja juntinho aqui, mais uma vez, na casa de José, o carpinteiro. Que Jesus, o aniversariante, já estamos comemorando o Natal, preencha a todos os nossos corações.